Olá pessoal, tudo bom? Como prometido, mais um videozinho aqui para a gente revisar o conteúdo antes de mais uma prova. O conteúdo da aula de hoje vai ser nomenclatura de compostos orgânicos. Vamos falar de uma forma geral como dar nome aos compostos orgânicos, mas iremos focar na função hidrocarboneto, ok? Pessoal, ficando alguma dúvida em qualquer um dos slides aí, na hora de dar nome, qualquer dificuldade que você tenha, estão aqui os meus contatos, né? Facebook, Instagram, e-mail, WhatsApp, ou então deixar aí nos comentários que eu tento responder o mais rápido possível para vocês. O importante é que você não fique com dúvidas antes da prova. Pessoal, como dar nome aos compostos orgânicos? Nós estudamos até agora, né, os compostos orgânicos, vimos que tem cerca de 7 milhões de compostos orgânicos conhecidos, então a gente tem que ter uma forma de dar nome a todos esses compostos. E para dar nome a gente vai seguir algumas regras. A primeira é: cada composto orgânico vai ter um nome específico. Se são 7 milhões de compostos orgânicos, são 7 milhões de nomes que nós temos que ter. Uma parte importante é que o nome, quando a gente fala o nome, a gente tem que conseguir associar um desenho a esse nome. Então, o nome de um composto orgânico ele vai vir todas as informações possíveis para que você consiga representar aquele nome ao desenhar a molécula. E por fim, o nome de um composto orgânico ele é formado de 3 etapas, 3 partes: o prefixo, infixo e o sufixo. Veremos agora qual é a função de cada uma dessas partes. Começando pelo prefixo. Qual é a função do prefixo? O prefixo é o que vem no início do nome, né? O pré antes, né? Ele vai dizer para a gente quantos carbonos tem na cadeia principal. Então, quando tiver uma molécula, a primeira coisa que nós temos que identificar é a cadeia principal, porque a gente vai numerar os carbonos da cadeia principal e olhar essa tabelinha aqui de nomes. Quando tiver um carbono, met, 2, et, 3, prop, 4, but. Sempre falo que o ideal é você gravar esses 4 primeiros, né? Esses 4 primeiros aqui são os principais para a gente gravar. Além de ser um dos mais cobrados, met, et, prop e but, quando vem do 5 em diante, a gente já tem mais familiaridade por conta da matemática. Ó. Pente de 5, lembra do pentágono? Hex, hexágono, hept, heptágono, né? Então a matemática já usa muito, né? Quem é ligado ao esporte também, ó, pentacampeão, hexacampeão. Então os 4 primeiros é o que o pessoal confunde mais. Então grava met, et, prop, but. E do 5 em diante é só lembrar da matemática ou aí dos esportes. Agora temos o meio do nome, que é o infixo. O infixo ele serve para nos dizer qual é o tipo de ligação entre os carbonos na cadeia principal. Temos ligação simples, an, uma dupla em. O en quer dizer dupla. O in quer dizer tripla. Ah, se eu tiver duas duplas, o de 2, né? Vou escrever aqui, ó. O di indica 2. Tri, 3. Tetra, 4. São os prefixos para indicar quantidade, né? Quando tem algo repetido, a gente usa. Se estiver repetindo 2 vezes de, então se tiver 2 duplas, de 2, em de dupla. Ah, eu tenho um exemplo lá que tem 3 duplas, tri de 3 e em de dupla. Então seria triem. A mesma coisa para o tetra, para a tripla. Então é só lembrar dessa análise de quantidades. Ah, e uma informação importante: sempre que tiver ligação dupla, tá? Observação aqui, ó. Sempre ligações
Sempre ligações duplas ou triplas farão parte da cadeia principal. Por que eu falo isso? Porque vamos supor que você tem um exemplo. Vamos supor que a gente tem um exemplo lá que vai ter uma ligação dupla para baixo assim na cadeia. Aí você vai ver, tem um caminho que tem mais carbonos e tem um caminho que pega a ligação dupla, mas que vai ter menos carbonos. Qual que a gente vai escolher para ser a cadeia principal? Aquele que tiver a ligação dupla ou tripla, mesmo que tenha menos carbonos do que um outro caminho que não pega elas. E por fim, nós temos o sufixo, que é o final do nome. Ele vai nos dizer qual é o tipo de função do composto que a gente vai estar estudando. Vamos ver daqui a pouco que existem várias funções, então dependendo de cada função tem um nome para o final. Para a nossa prova, né, simulado, prova, vai cair apenas o hidrocarboneto, que o final é O. Então, pessoal, seguindo a lógica da nomenclatura, então nós temos a seguinte situação. Se a gente tiver uma cadeia normal, sem ramificação, a forma de dar um nome vai ser prefixo, que indica a quantidade de carbonos, infixo, que indica o tipo de ligação entre os carbonos, e o sufixo, no final, que vai indicar a função. Porém, podemos ter outros tipos de cadeia, por exemplo, uma cadeia fechada. Como que dá um nome a uma cadeia fechada? A gente segue a mesma lógica? Sim, porém, com uma pequena diferença. Na frente, antes de começar a colocar prefixo, infixo e sufixo, para indicar que é uma cadeia fechada, nós vamos começar escrevendo ciclo. Ciclo para indicar que é uma cadeia fechada, e aí você compõe o nome, como a gente faz na cadeia acima que a gente mostrou. E temos uma terceira situação, que é quando a nossa cadeia não é normal, ela é ramificada. Como que fica o nome com ramificação? O final do nome é a mesma ideia, prefixo, infixo e sufixo. Só que antes do prefixo, nós vamos colocar primeiro quem está fora, que são as ramificações. Você vai nomear as ramificações em ordem alfabética e depois colocar prefixo, infixo e sufixo. Como que eu dou nome a uma ramificação? Eu vou olhar quantos carbonos tem em cada ramificação. Vou usar a tabela do prefixo para ramificação e para indicar que é uma ramificação, eu vou escrever IU. Por exemplo, se tiver um carbono pendurado, né, for ramificação com um carbono, prefixo que é met, mais IU, que é de ramificação, ficaria metil. E aí depois você dá um nome à ramificação normal. Pessoal, lá no primeiro ano, vocês viram na química mineral algumas funções: ácido, base, sal e óxido. Aqui na química orgânica, a gente estuda um pouco mais de funções, a gente não define as funções de acordo com essas quatro, não. Na química orgânica, a gente classifica as nossas funções em muito mais. Vamos estudar em torno de 18 a 20 funções nesse ano. As funções são hidrocarbonetos, que vamos falar daqui a pouco. Temos funções oxigenadas, funções nitrogenadas e outras funções, que aí vão entrar assim, funções que têm outros elementos além desses aqui citados, tá? O que vem a ser um hidrocarboneto? É a primeira função que a gente vai estudar, né? E para essa primeira prova é a única que vai cair. É a função mais simples que nós temos, porque ela contém apenas carbono e hidrogênio. Hidrogênio, carboneto, carbono. Então, hidrocarbonetos são compostos orgânicos formados somente por carbono e hidrogênio. Então, a forma de dar nome é a mesma que a gente viu até então, só que lá naquela parte do sufixo, a gente já põe
O. Sempre que terminar em O, é indicativo que é um hidrocarboneto. Então, pessoal, para mostrar como que a gente usa essa questão da nomenclatura e também para ajudar vocês, tem aqui algumas questões, né? Olha essa questão. Com base nos seus conhecimentos de nomenclatura dos compostos orgânicos, dê um nome oficial para cada um dos hidrocarbonetos abaixo. Então, eu já estou dizendo que são hidrocarbonetos. Eu já disse a função, até porque foi a única que a gente falou até agora. Então, no sufixo, você já vai usar essa partezinha aqui. Então, basta olhar o prefixo, o infixo e o sufixo já está dito. Então, ó, olha essa primeira aqui, letra A. Esse primeiro composto. Vamos seguir sempre uma mesma lógica, né? O ideal, quando você for fazer, é seguir sempre a mesma lógica. A lógica é a seguinte, vamos seguir fazendo sempre duas primeiras perguntas. Primeira pergunta, a cadeia é aberta ou fechada? Por quê? Porque se for fechada, temos que lembrar de colocar ciclo no nome. Então, ó, primeira pergunta, cadeia aberta ou fechada? Essa cadeia, essa molécula é uma cadeia aberta. Tem carbonos soltos nas pontas, então isso é indicativo de uma cadeia aberta. A cadeia fechada, todos os carbonos estão interligados. Segunda pergunta, a cadeia é normal ou ramificada? Esta cadeia é normal, porque você repara que se você consegue traçar um caminho que pegue todos os carbonos, não sobra nenhum. Então é uma cadeia normal. Então como que a gente começa? Conta quantos carbonos tem na cadeia principal, que é essa aqui. 1, 2, 3. 3 carbonos, você olha aqui na tabelinha, ó. 3 carbonos é, ó, 3 carbonos, prop. Então vem aqui no nome, ó, prop. Vou fazer na frente. Vem aqui, ó, 3 carbonos, prop. Qual é o tipo de ligação entre os carbonos? Entre os carbonos tem ligação simples. Ligação simples, ó, an, prop, an, e como é um hidrocarboneto, termina sempre em O. Então o nome da nossa molécula é propano. Olha a letra B. Qual vai ser o nome desta molécula aqui, ó? Aí você tem que lembrar, cadeias, que às vezes a gente pode fazer representação com linhas. Toda vez que é representação por linha, ó, cada extremidade indica um carbono. Então, 1, 2, 3 carbonos. Mas, ó, primeira pergunta, cadeia aberta ou fechada? Fechada. Normal ou ramificada? Você consegue traçar um caminho aqui, ó, seu ciclo já é sua cadeia fechada, então não teria um carbono sobrando, normal. Se é uma cadeia fechada, começa com ciclo. Quantos carbonos tem na minha cadeia fechada? 3. 3 já vimos que é prop. Só tem ligação simples. Hidrocarboneto termina em O. Então aqui nós temos o ciclopropano. Repare que a diferença entre a letra A e a letra B é o tipo de cadeia. Uma é aberta, a outra é fechada. Na cadeia fechada, a gente sempre vai escrever ciclo. Vamos aqui para a próxima. Ó. Letra C. Sempre seguindo a mesma lógica. Ó. Cadeia aberta ou fechada? Aberta. Normal ou ramificada? Normal. Vê quantos carbonos tem. 4 carbonos. Aí, um detalhe. Toda vez, pode anotar aí como observação, toda vez que tiver ligação dupla
ou tripla, ou ramificação, nós vamos ter que numerar a cadeia. Então, escrever aqui, ó, aqui embaixo. Observação. Toda vez que tiver ligação dupla ou tripla ou ramificação, vírgula, numera-se a cadeia. A cadeia principal. Então vamos lá. Tem uma ligação tripla, então a gente tem que numerar a cadeia. Mas qual é o critério para numerar essa cadeia? O critério é, temos que começar numerando onde fica mais perto da ligação dupla ou tripla. A sequência sempre é essa, a gente vai numerar onde vai ficar mais próximo da ligação dupla ou tripla, se tiver. Sempre a dupla é primeiro, tá, gente? Se tiver uma dupla e uma tripla, quem ganha? A dupla. Uma dupla ou uma ramificação? A dupla. Sempre assim. Uma ligação tripla ou ramificação? A tripla. Só que neste caso aqui, independente de qual carbono você escolher, vai dar no mesmo, tá? Sempre, independente de qual caminho você seguir, a insaturação vai estar no carbono 2 e 3. Se você faz da direita para a esquerda, ia ficar 1, 2, 3, 4. Ia estar entre o 2 e 3. Então, neste caso, não vai fazer diferença qual lado você começar. Aí, quando você pergunta em que carbono está a ligação tripla, está entre o 2 e 3. Se está entre 2 e 3, podemos escolher, a gente escolhe sempre o menor número. Então, a gente fala que está no 2. Então, quando eu falar que eu tenho uma ligação tripla no carbono 2, quer dizer que está entre o 2 e o 3. Sempre eu vou falar um número do menor. Então, vamos lá. Cadeia. Já vimos que é uma cadeia aberta e normal. 4 carbonos. Se você vem aqui, ó, na tabelinha, 4 carbonos é but. Agora, o tipo de ligação entre os carbonos tem uma ligação tripla. Tem uma ligação tripla. Porém, eu tenho que dizer em qual carbono que tem a ligação tripla. Lembra lá da regra? O nome tem que ter todas as informações para que a gente consiga desenhar. Então, se tem uma ligação tripla, você tem que falar onde que está. No carbono 2, tem uma ligação tripla. Como só tem carbono e hidrogênio, o O. Então, aqui nós temos o butino. But 2-ino. Sempre tem que numerar, sempre tem que dizer onde está a ligação? Sim. Só não vamos dizer se tiver no carbono 1. Vamos para o próximo aqui. Olha essa aqui, ó, letra D. Primeira coisa, cadeia aberta ou fechada? Fechada. Normal ou ramificada? Normal, não tem nenhum carbono fora pendurado. Então, se é uma cadeia fechada, começa com ciclo. Lembra, ó, cada pontinha é um carbono. Temos aqui 6 carbonos. 6 carbonos é X. Poderia colocar um H aqui, só que eu já falei com vocês, né? Por conta do português, como termina em O, na hora de juntar, quando tinha um hífen, a gente suprime o H. Então fica X.
Se você escrever com H, não tem problema, porque nas opções não vai ter o H, mas você vai ver, vai conseguir identificar o nome sem problema. Tem ligação dupla, então tem que numerar a cadeia. Por qual carbono que se começa? Sempre o mais próximo da ligação. Como está no carbono 1, está entre 1 e 2, então a gente fala o menor. Está no carbono 1. Eu não preciso te falar onde que está. Então temos o ciclo hexeno. Aí você fala, professor, eu posso colocar ciclo hex1eno? Pode. Não está errado. Porém, se fosse uma questão objetiva, 99% de certeza que não teria esta opção, ciclo hex1eno. Ia ter apenas o ciclo hexeno. Mas você seria capaz de conseguir marcar a resposta do mesmo jeito. Olha essa próxima aqui. Cadeia aberta ou fechada? Aberta. Normal ou ramificada? Normal. Tem ligação dupla? Sim. Então a gente tem que numerar a cadeia começando mais próximo de onde está a ligação dupla. Nossa cadeia tem 7 carbonos. Você vem aqui, ó, 7 carbonos, hept. Então começa ali, ó. Hept. Eu tenho ligações duplas. Onde que estão as ligações duplas? Entre o carbono 1 e 2, então a gente fala o menor. 1. 3 e 4, a gente fala 3. 5 e 6, 5. Temos que falar onde que está cada ligação. E como é ligação dupla, em. Como eu tenho 3 ligações duplas, eu posso escrever tudo junto. Eu tenho ligação dupla no carbono 1, no carbono 3 e no carbono 5. Quantas ligações duplas eu tenho? 3. 3 é tri. Lembra que a gente falou quando a gente quer falar de coisas iguais? 2 é di, 3 é tri, 4 é tetra. Então, tri, porque são 3. 3 o quê? Ligações duplas. Ligação dupla é em. E o O de hidrocarboneto. Então, nós temos aqui o hept 135 trieno. O hept indica 7 carbonos. 135 indica onde estão as 3 ligações duplas. E o O indica que tem apenas carbono e hidrogênio. Próxima. Essa molécula é extremamente interessante. Ó, cadeia aberta ou fechada? Fechada. Normal ou ramificada? Normal. Olha quantos carbonos tem. Cada pontinha, um carbono. Tem ligação dupla? Sim. Então tem que numerar a cadeia. Aqui também, qualquer carbono que você escolher para começar, vai dar no mesmo, tá? Opa. Só que quando você escolher, não faz, ó, igual eu comecei errado. Ó. Se esse aqui é o carbono 1, o que está a ligação dupla é o carbono 2. Então, neste caso aqui, ó, tá vendo que eu estou numerando no sentido anti-horário. Na letra D, eu já numerei no sentido horário, porque o carbono 1 que eu escolhi, o sequente a ele tem que ser o 2, que está fazendo a ligação dupla. Onde estão as ligações duplas? Entre 1 e 2, fala 1. Entre 3 e 4, a gente escolhe o 3. Entre 5 e 6, a gente escolhe o 5. Sempre o menor. Cadeia fechada começa com ciclo. 6 carbonos é hex. Tenho 3 ligações duplas. 1, 3, 5. Se são 3 é tri. Em 3 de 3 ligações, em
de dupla. E finaliza com O. Temos aqui uma molécula chamada ciclohexatrieno. Porém, essa é uma das moléculas mais importantes da química orgânica. Extremamente importante. E essa molécula tem um apelido que vocês já devem ter visto essa molécula antes com este apelido, que é o benzeno. Essa molécula ciclohexatrieno nós também chamamos de benzeno. Então aqui, neste caso, dificilmente você veria com o nome ciclohexatrieno. Muito comum aparecer o nome benzeno. É a única molécula que a gente usa mais o nome, né, o apelido, do que o nome oficial. E lembrando que você pode ver o benzeno desta maneira ou dessa outra aqui. Ambas estão valendo. Olha só a cadeia aqui agora. Cadeia normal ou ramificada? Ramificada. Aberta ou fechada? Aberta. Então tem aqui, ó, vou indicar todos os carbonos. Temos que traçar um caminho que pegue todos os carbonos. O ciclo já é a sua cadeia principal. Quem está fora do ciclo é o que nós vamos chamar de ramificações. Quem está fora do ciclo é a nossa ramificação. Aí, se você lembrar, como que a gente dá nome quando tem ramificação? Primeiro a gente fala o nome de quem está fora da cadeia, para depois falar o nome da cadeia. Então vamos falar primeiro o nome de quem está fora. Como que a gente faz para falar o nome de quem está fora? Vai em cada ramificação e dá um nome. Essa primeira ramificação aqui, ó, só tem um carbono fora. Um carbono é match. E como é ramificação, termina em il. Então, match com il, metil. Olha essa aqui de baixo, um carbono também. Então, também é metil. Essa aqui de baixo, ó, um carbono só pendurado. Então, também vai ser metil. Então, nós temos 3 ramificações e as 3 com o mesmo nome. Temos que numerar a cadeia. E a gente tem que numerar fazendo com que tenha os menores números. Os menores números é quando você numera dessa forma aqui, ó. Pode ver, ó, vai dar 1, 2 e 4. Qualquer outra forma que numerar, não vão ter os menores números. Tá? Então vamos dar um nome. Primeiro de quem está fora. Só que a gente tem que falar onde está cada ramificação. Lembra que o nome tem que ter todas as informações? Como as ramificações são iguais, podemos falar tudo junto. Então, no carbono 1, no 2 e no 4, eu tenho 3 grupos com o mesmo nome. Então, tri, o nome do grupo é metil. Agora eu venho, é uma cadeia fechada, então ciclo, 6 carbonos, X, ó, 6 carbonos, X, só tem ligação simples, AN, carbono e hidrogênio, ó, temos aqui 1, 2, 4, trimetil ciclo hexano. Vamos dar sequência. Letra H. Uma molécula, ó, representação em linha. Cadeia aberta ou fechada? Aberta. Normal ou ramificada? Ramificada. Então, ó, quem está fora é a nossa ramificação. Então, ó, mesma coisa. Vem aqui e dá um nome à ramificação. Um carbono fora, match com il, metil.
temos que numerar a cadeia. Quando você vai numerar, a gente olha primeiro a ligação dupla ou tripla. Qualquer carbono que você começar vai ficar igual à numeração. Se vai ficar igual, então a gente vai para o nosso segundo critério, que é aonde está mais próximo à ramificação. Então essa daqui você vai começar da direita para a esquerda. As ligações duplas estão no carbono 1 e 3. A nossa ramificação está no carbono 2. E é por ela que a gente começa. No carbono 2, eu tenho uma ramificação chamada metil. A minha cadeia principal tem 4 carbonos. 4 carbonos é but. Eu tenho 2 ligações duplas. Em que lugar? Carbono 1 e carbono 3. São duas, estão di-en, porque são 2 ligações duplas. E termina em O, porque é um hidrocarboneto. Dois metil but e 1,3-dieno. E olha essa letra I. Vamos analisar. Primeira coisa, cadeia aberta ou fechada? Aberta. Normal ou ramificada? Bem ramificada. Aqui temos que parar e descobrir qual é a cadeia principal. A cadeia principal é aquela que vai me dar a maior quantidade de carbonos. É comum a pessoa já olhar a linha reta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Nessa linha reta, ó, você pega esse caminho aqui, ó. 5 carbonos. Primeira opção seria essa. Será que tem algum caminho com mais carbonos? 1, 2, 3, 4, 5. Ó, se eu vier aqui, ó, desse CH3 aqui. Ó, se eu vier desse CH3 aqui, ó, fazer esse caminho e fizer esse caminho, também vai dar 5. Olha essa aqui agora, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui para baixo. 1, 2, 3, 4, 5 para cá. Então, repare, todos os caminhos que a gente pegar vai dar a mesma quantidade de carbonos. Então, podemos pegar essa linha reta aqui mesmo. Quem está fora é a nossa ramificação. Alguém poderia falar assim, professor, por que não é essa aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Essa aqui que eu estou marcando. Porque quando empatar em carbonos, nós vamos escolher aquela que dá mais ramificações. Quando você pega este caminho aqui, vai dar 1, 2 ramificações. Quando eu pego essa reta, dá 3. Então a gente aqui escolhe aquela que dá maior quantidade de carbonos. Ó, carbono com um carbono na ramificação, metil. Essa ramificação aqui agora, ó, tem 2 carbonos. 2 carbonos é etil. Falta numerar. Na hora de numerar, 1, 2, 3, 4, 5. Essa aqui também, independente de onde você começasse, ia ficar as ramificações nos carbonos 2, 3 e 4. Temos que dar nome. Aí agora a pergunta, né? Eu coloquei lá para vocês que a gente dá o nome em ordem alfabética. Quem vem primeiro? Etil ou metil? A letra E vem primeiro. Então, 3, etil. Nos carbonos, ó, 2 e 4, eu tenho o mesmo grupo, então eu escrevo junto. Quem é igual, escreve junto. Então, são 2. Di, porque são 2, e o nome do radical, que é metil. Eu tenho 5 na cadeia principal, 5 é pente. Só tem ligação simples e termina em O de hidrocarboneto. Então temos o 3-etil 2,4-dimetil
pentano. Então, pessoal, dando sequência aqui, ó, olha a letra J. Observe a molécula. Cadeia fechada, sem ramificação. Como é cadeia fechada, sem ramificação, a gente já começa com o nome ciclo. Conta a quantidade de carbonos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 5 carbonos, pente. Como tem ligação dupla, temos que numerar a cadeia. Então, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5. Onde estão as ligações duplas? Carbono 1, carbono 3. Então, ó, 1, 3, como são duas duplas, de 2, em de dupla. E o O no final, de hidrocarboneto. Próximo, letra K. Olha só essa daqui, hein? Cadeia fechada, ramificada. Bateu o olho, viu essa molécula? Ó, aqui estão as ramificações. Só que quando você olha essa molécula aqui, ó, que eu vou circular, quem é essa molécula? É o famoso benzeno. Temos que numerar a cadeia. Então aqui, como que dá nome? Fala quem está fora primeiro. O nome dos radicais, ó, um carbono metil, um carbono metil. Então, ó, carbono 1 e carbono 2 tem dois radicais metil, então dimetil. E o nome da cadeia que está fora. Lembra que a gente falou que pode usar já o benzeno? Benzeno. Caso você não queira usar o benzeno, como pode ser o nome também? 1,2-dimetil. Lembra que o benzeno a gente fez lá na letra F. Qualquer coisa você volta na letra F e veja. 1,2 ciclo X 1,3,5 trieno. Os dois nomes estão corretos. E você ainda pode usar uma outra forma, que é o orto dimetil benzeno. O que é esse orto? Porque o benzeno é a nossa referência. Toda vez que os radicais estiverem, ó, vou aqui, ó, orto, meta, orto, meta e para. O orto é quando os radicais estão no carbono 1 e 2. O meta é quando os radicais estiverem no carbono 1 e 3. E o para quando estiver no 1 e 4. Quando estiver nessas posições, você pode, né, igual eu estava ali, 1 e 2, você pode chamar de 1,2 dimetilbenzeno, ou você não precisa falar 1 e 2, você pode substituir 1 e 2 por orto, orto dimetilbenzeno. Já é subentendido que está entre os carbonos 1 e 2. Qualquer um que você usar, isso aqui é porque às vezes, por exemplo, você vai olhar uma bula, o paracetamol, aquele para quer dizer o quê? Tem na molécula do medicamento ali, no carbono 1 e 4 do benzeno, que tem no medicamento, tem algo ali. Então o para é para indicar isso daí.
Próxima, letra L. Cadeia aberta e ramificada. Temos que achar aquela que vai dar a maior quantidade de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Você traça uma linha reta, 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você fizer esse caminho aqui, ó, descendo, vai te dar 6 carbonos. Então essa, e lembrando, é que tem que pegar a ligação dupla que tem aqui. Então a gente pegou a ligação dupla e maior quantidade de carbonos. Numera a cadeia. Temos ramificações no carbono 2 e no carbono 4. Então a gente começa por elas, ó. Cada ramificação só tem um carbono, então o nome de cada ramificação é metil. Então vamos lá. No carbono 2 e no carbono 4, temos o porque são 2, metil. A nossa cadeia tem 6 carbonos. X. Tem ligação dupla. Ligação dupla aqui no carbono. A ligação dupla está no carbono. Está entre 1 e 2. Então a gente marca o carbono 1. Se está no carbono 1, não precisa dizer. Você já pode ir direto para o EN. E o O de hidrocarboneto. Temos o 2,4 dimetilhexeno. Vamos lá, pessoal, chegando aqui na metade da nossa lista, dando sequência, ó. Essa daqui, a dificuldade dessa era achar a cadeia principal. Então vamos lá. Primeira coisa, cadeia aberta ou fechada? Aberta. Normal ou ramificada? Ramificada. Então temos que identificar onde está a ramificação. Só que temos que lembrar, se você pegar reto aqui, vou colocar o laserzinho aqui, ó. Se você pega essa aqui, ó, linha reta, 5 carbonos, aí você marca ela e dá o nome 3-metilpentano. Porém, não é essa a nossa cadeia principal. Por quê? Eu coloquei lá atrás, regra, quando tiver ligação dupla ou tripla, a ligação dupla ou tripla tem que fazer parte da cadeia principal. Então a gente vai escolher um caminho onde a gente vai pegar essa ligação dupla e tripla e também a maior quantidade de carbonos. Então vai ser este caminho aqui, ó. Quem ficar fora é a nossa ramificação. Como tem ligação dupla, a gente tem que numerar a cadeia. Então vamos lá, dando os nomes, ó. Essa ramificação tem 2 carbonos, então o nome dela é ET de 2 carbonos e o de ramificação. Então no carbono 2, nós temos o etil. Então 2-etil. Na nossa cadeia principal são 5 carbonos, pente. Temos uma ligação dupla no carbono 1. Se está no carbono 1, não precisa falar. E só tem carbono e hidrogênio, termina em O. Então nós temos o 2-etilpenteno. Próxima. Cadeia aberta ou fechada? Nossa cadeia aqui, fechada. Normal ou ramificada? Ramificada, ó. Quem está fora do ciclo é a nossa ramificação. Todas as ramificações de um carbono. Então, todas as ramificações, o nome é metil. Eu tenho 3 ramificações com o mesmo nome. Temos que numerar onde vai dar os menores números. A melhor escolha é essa aqui. Então, onde estão as ramificações? Carbono 1, carbono 2. Na hora de dar o nome, temos que falar onde está cada ramificação. Então, ó, esse metil aqui de baixo está no carbono 1.
esse metil aqui de cima também está no carbono 1. E esse outro metil está no carbono 2. Então, eu tenho 3-metil, ou seja, trimetil. Como é uma cadeia fechada, ciclo, 5 carbonos, pente, só tem ligação simples, an, e finaliza com hidrocarboneto, O. 1, 2, 3, 1, 2, trimetil ciclo pentano. Letra O. Novamente, temos uma cadeia fechada. Só que aqui, nessa cadeia fechada, temos algumas ramificações. Ó. 1, 2, 3 ramificações. Vamos dar um nome a essas ramificações. Ó, 3 carbonos na ramificação, 3 carbonos, prop, ramificação IU, propil. Ramificação com 1 carbono, met de 1 carbono, IU de ramificação. E com 2 carbonos, et mais IU. Aí você pergunta, professor, como que numera? Por onde começa? Aqui, quando a cadeia é fechada, a gente vai começar sempre em ordem alfabética. Temos etil, metil, propil. Então, o etil é o primeiro carbono. Aí a gente vai numerar em direção ao o que vai dar os menores números agora. Ó. O próximo, metil. Pronto. Então, temos ramificações no carbono 1, no carbono 3 e no carbono 4. No carbono 1, eu tenho o etil. No carbono 3, eu tenho o metil. E no carbono 4, eu tenho o propil. Como é uma cadeia fechada, ciclo, temos 6 carbonos, ex, ligação simples, an, e hidrocarboneto, O no final. Temos aqui o nosso 1 etil, 3 metil, 4 propil, ciclo, hexano. Então vamos lá, pessoal, dando sequência. Um outro exemplo aqui, ó. Cadeia aberta e ramificada. A sequência que te dá a maior quantidade de carbonos é essa reta aqui. Lembrando sempre da quantidade de carbonos, né? Cada pontinha, um carbono. Então, ó, nossa cadeia principal terá 6 carbonos. E quem está fora, ramificação. Todas as ramificações com um carbono chamadas metil. Então, se tem ramificação, temos que numerar. Então, ó, se você começa aqui da esquerda, vai ter ramificação no carbono 3, 4. Se você começasse na direita, ficaria no 3 e no 4. Porém, no 4 repetiria 2 vezes. Então, o melhor nome é começando da esquerda para a direita. Temos no carbono 3, 3 e 4, 3 ramificações chamadas metil. Então, trimetil. Nossa cadeia principal tem 6 carbonos, só ligação simples e é um hidrocarboneto. Só tem carbono e hidrogênio. Trimetilhexano. Agora, ó, olha essa aqui de baixo. Essa aqui, o pessoal fica assim, qual que é o nome da nossa cadeia? Qual é a nossa cadeia principal? A nossa cadeia principal
a gente acostuma pegar sempre que é a cadeia fechada. Mas se a gente escolhe o benzeno, como que a gente daria o nome a essa ramificação inteira aqui? Fica muito complexa. Então, nossa cadeia principal vai ser aquela que tem a maior quantidade de carbonos, que é essa linha reta aqui. Então, quem estiver fora é a nossa ramificação. Ah, o benzeno pode ser ramificação? Pode. Então, olha aqui. Ramificação com um carbono, metil. Ah, e quando o benzeno é ramificação? Grave. Toda vez que o benzeno for ramificação, o nome é fenil. A ramificação do benzeno se chama fenil. E a gente numera. Então, ó, tem 9 carbonos. Vem aqui, ó, 9 carbonos é non. Começa falando quem está fora. Nos carbonos 2 e 5 tem ramificação. Ordem alfabética. 5, fenil. 2, metil. 9 carbonos. Non. Só tem ligação simples. An. Hidrocarboneto O. Temos aqui 5 fenil, 2 metil, nonano. Essa letra Q havia colocado apenas para você ver como que é quando tem o radical benzeno, né? O benzeno enquanto radical. E essa aqui agora. Cadeias muito ramificadas tendem a causar, né, um pouco de embaralhamento para a gente. E aí a gente tem que conseguir dar um nome para essa molécula. Como que dá um nome a essa molécula? Primeira coisa, identificando a cadeia principal. E a cadeia principal, obrigatoriamente, tem que ter a ligação dupla. Se você pega a linha reta, passando pela dupla, te dá 7 carbonos. Se você pega essa... Ó, então aqui, ó, vamos lá. Essa linha reta aqui, 7 carbonos. Se eu pego aqui, ó, essa linha, 1, 2, 3, 4, desses, 5, 6, 7 carbonos também. Se eu vou para frente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já achei uma com 8 carbonos. E agora temos uma aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. Achei a minha cadeia principal, que é essa aqui, ó, que a gente está passando a linha. Temos que numerar, porque tem ligação dupla e ramificação. Então, ó, quem está fora, ramificação. Então, a gente numera onde está a ramificação. Ó, carbono 3, carbono 5, carbono 6. Quem são as ramificações? Ó, 2 carbonos, etil. 3 carbonos, propil. 1 carbono, metil. Então a gente começa falando primeiro quem está fora e quem está dentro em ordem alfabética. 6 etil. 3 metil. 5 propil. Minha cadeia tem 9 carbonos, non. No carbono 3, ó, aqui no carbono 3, tem uma ligação dupla. Então, 3 em e o O de hidrocarboneto. Então, eu tenho 6 etil, 3 metil, 5 propil, non, 3N. Vamos lá, pessoal, dando sequência aqui, né? Tem muitas, por que a gente coloca muitas questões assim de nome? Para você pegar o jeito, que nomenclatura é
prática, né? Vocês veem que todas seguem a mesma lógica. Então, ó, cadeia aberta, ramificada. A cadeia principal é essa reta, só identificar aqui as ramificações. Como tem ramificação, numera a cadeia, onde vai dar os menores números. Cada ramificação com um carbono nós chamamos de metil, que estão nos carbonos 2 e 4. Então, ó, no carbono 2, 2 e 4, temos 3 radicais chamados metil. Radical e ramificação é a mesma coisa, tá? 5 carbonos, pente. Ligação simples, an. E hidrocarboneto. Só para dar uma... Essa molécula 2,2,4-trimetilpentano é a molécula da gasolina, né? Também chamada de isooctano, uma das formas da gasolina, tá bom? Já caiu no Enem, então é uma molécula que sempre aparece de vez em quando. Essa outra molécula aqui é para identificar a cadeia principal. Ó. Cadeia aberta e ramificada, você escolhe uma para ser a principal, quem está fora é a ramificação. Numera. Qualquer forma que você numerar vai estar certo. Qualquer um dos carbonos que você começar. Vem, ó. Um carbono metil. Um carbono metil. Então, ó, nos carbonos 2 e 3, temos o di, que são 2, metil. Nossa cadeia são 4 carbonos, but. Tem uma ligação dupla no carbono 2, 2 em hidrocarboneto O. Então temos aqui o 2,3-dimetil-but-2-eno. Letra U. Essa daqui, ó, cadeia aberta, ramificada. Aqui, ó, as ramificações. Temos que numerar. A numeração, a prioridade é onde está a ligação dupla. Ah, professor, mas se eu numerasse aqui da direita para a esquerda, ia dar os menores números para os radicais. Sim, porém, a prioridade é a ligação dupla e tripla. Radicais, ó, metil, um carbono, metil. Então a gente fala onde estão as ramificações. Carbonos 4 e 5, temos 2 radicais chamados metil. Então, dimetil. Nossa cadeia tem 6 carbonos, X. A ligação dupla está no carbono 1, em. E, como é hidrocarboneto, termina em O. Então, temos o 4, 5, dimetilhexeno. Então, vamos lá, pessoal. Ó, finalizando já, quase letra Z chegando. Essa daqui é aquela para a gente treinar nossa visão. Onde vai ter a maior quantidade de carbonos? Então, ó, se você pega a reta, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa reta aqui dá 8 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vindo aqui para baixo também dá 8 carbonos. Só que se você vier aqui para baixo, você só vai ter 2 ramificações. Se você manter reto, teremos 3 ramificações. Então, a nossa cadeia principal vai ser essa reta aqui. Quem está fora, ramificação. Dá o nome para as ramificações, ó. Metil, metil, propil. 3 carbonos. Numera a cadeia, o mais próximo da ramificação, que vai te dar os menores números. Então temos, ó, no carbono 2 tem ramificação, no carbono 5 e no carbono 6. No carbono 2 e 6, vamos ter o dimetil.
ordem alfabética. O metil vem primeiro que o propil. 5 propil. 8 carbonos, oct. Ligação simples, an. Finaliza com hidrocarboneto, O. 2,6 de metil, 5 propil, octano. W. Outra molécula, forma de linha, para a gente identificar carbono. Quando vem assim, já facilita que, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A linha reta aqui é a nossa cadeia principal. Quem está pendurado é a ramificação. Ambas as ramificações de um carbono, então, metil. Como faz para a gente dar nome? Numera os carbonos, onde tem os menores números para ramificação. Então, as ramificações estão nos carbonos 3 e 4. 3, 4, como são iguais de 2, metil. 8 carbonos, oct, ligação simples, an, hidrocarboneto, O. X, cadeia aberta e ramificada, lembrando de pegar a ligação dupla. A que vai te dar a maior quantidade de carbonos é essa aqui. 5 carbonos. Quem está fora, ramificação. Metil, metil. Então, ó, as ramificações estão nos carbonos. Aí começa numerando mais perto da dupla. Então, as ramificações estão no carbono 2 e 3. Então, vai ser 2, 3 dimetil. 5 carbonos, pente. A ligação dupla está no carbono 1, então a gente não precisa dizer, em hidrocarboneto, ó. Então temos aqui o 2,3 dimetil penteno. Então, pessoal, finalizando aqui, ó, cadeia aberta, ramificada. Tem que ter a ligação dupla. Essa ligação dupla, ela tem que estar presente na nossa cadeia. Então, qual vai ser a nossa molécula? Essa daqui é a que dá a maior quantidade de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui, ó, vão ter esses 3 radicais. Essa questão está aqui para falar de um radical específico. Igual quando eu mostrei atrás, quando o benzeno é radical, que a gente chama de fenil, existe um radical especial com 3 carbonos. Com 3 carbonos em sequência é o propil. Mas se você olhar nas questões anteriores, como que era o propil? Era o CH2, CH2, CH3. Aqui nós temos um radical com 3 carbonos, mas de um formato diferente, que esse próprio radical é ramificado. Então tem que ter um nome diferente daquele propil. Aí essa aqui é para você ver uma vez, para você entender quando que é cada situação. Então, ó, esse radical aqui com carbono já conhecemos, metil. Aqui também, ó, metil. Só que esse radical aqui, só numerar a cadeia. Primeiro, ó, 1, 2. Esse radical aqui especificamente, ó, do carbono 2, 3 e 4. Esse radical, repare, tem 3 carbonos e as pontas dos 2 carbonos são iguais. Quando tem algo igual, nós chamamos de iso. Iso quer dizer igual. Um triângulo isósceles é aquele que tem 2 lados iguais. Então, quando tem iso, é porque as pontas são iguais.
O propil, só para deixar escrito aqui, ó, o propil é quando você tem aqui, ó, uma cadeia, por exemplo, aqui, ó, uma cadeia, aí vai estar o CH2, CH2, CH3. Esse daqui, que é o que a gente chama de propil. Repare que esse desenho é diferente desse. As pontas aqui não são iguais, um é CH2 e o outro é CH3. Aqui nós temos pontas iguais. Então, nós chamamos de iso, como são 3 carbonos, prop e io no final. Então, esse radical tem um nome chamado isopropil. Então, na hora de dar nome, quem vem primeiro? O iso. Então, ó, no carbono 2 eu tenho o isopropil. Nos carbonos 3 e 4, eu tenho o dimetil. São 5 carbonos. Pente. Ligação dupla no carbono 1 não precisa citar. E hidrocarboneto termina em O. Então, nós temos o 2-isopropil, 3,4-dimetilpenteno. Para finalizar, esta molécula aqui. Primeira coisa, cadeia aberta, ramificada. Identificar os carbonos. Quem estiver fora é a nossa ramificação. Aqui está fácil porque, se você lembrar que a ligação dupla tem que fazer parte, né? A ligação dupla tem que estar na cadeia. Então, já tem as duas duplas. Aqui você já sabe, ó, começa o carbono no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos aqui a nossa cadeia principal. Quem está fora é a ramificação. Nesse caso, todas elas com o mesmo nome, que só tem um carbono na ramificação. Então, ó, primeiro a gente começa falando das ramificações. Ó. No carbono 3, outra no carbono 3 e lá no carbono 7, nós temos 3 ramificações chamadas metil. Então, é trimetil. A nossa cadeia tem 8 carbonos, oct. Tem ligação dupla no carbono 1 e no carbono 6. Então, no carbono 1 e no carbono 6, duas de dupla em hidrocarboneto, ó. Então, nós temos o 3,3,7 trimetil oct 1,6-dieno. Então, pessoal, a ideia de todas essas 26 moléculas que nós demos nomes agora era essa, mostrar todas as variações e possibilidades que poderíamos ter para que você pudesse dar um nome à cadeia. Para dar um nome à cadeia, sempre seguir a sequência, né? Identifique a cadeia principal. Para isso, você precisa saber se a cadeia é aberta ou fechada, normal ou ramificada. Se tiver ligação dupla ou tripla, ou ramificação, temos que numerar a cadeia, dando prioridade para a ligação dupla, depois para a tripla e, por último, a ramificação. Quando a gente for escolher a cadeia principal, lembrar que as ligações duplas ou triplas vão fazer parte da cadeia principal obrigatoriamente. Ok? Para você que assistiu até aqui, agradeço aí pela atenção. Espero que tenha te ajudado. Qualquer dúvida, entre em contato e até um próximo vídeo. Bons estudos e até mais.